Boa noite a todos. A receita que eu vou apresentar hoje é um bolo bem simples e fácil de fazer. E nessa massa eu não uso farinha de trigo, então fica um bolo assim com uma textura bem leve para comer. E a receita por escrito vocês vão encontrar no meu blog. É só acessar o link aí na descrição do vídeo, que vai dar direto na receita e lá fica mais fácil para vocês, porque vocês podem imprimir. Então vamos à receita de hoje. O primeiro passo para fazer a receita é peneirar as gemas. E nesse bolo tem que peneirar as gemas, porque senão ele fica com gosto de ovo na massa. Como não vai farinha de trigo, ele passa aquele gosto do ovo na massa. Então tem que peneirar. Aqui eu já peneirei toda a gema e vocês têm que peneirar até ficar essa parte toda branquinha na peneira. Agora eu vou adicionar margarina. A minha margarina aqui é com sal, mas se vocês quiserem usar sem sal também pode. Agora eu vou bater esses dois ingredientes na batedeira. Bom, aqui eu já bati a margarina com as gemas e tem que bater até ficar assim lisinho, até dissolver bem as gemas. Agora eu vou colocando aos pouquinhos o açúcar, eu coloco um pouco, bato e vou colocando o restante aos poucos. Tem que bater bastante essa primeira parte, porque senão depois não fica boa a massa. Então agora eu vou bater. Bom, agora eu vou acrescentar as claras em neve, vou colocando aos poucos. E não precisa bater ela assim até ficar em flocos, pode bater... não precisa deixar assim muito durinha, porque daí fica mais fácil para mexer. Então eu vou acrescentando aos pouquinhos e vou mexendo. Aqui eu mexi um pouquinho das claras e agora eu vou alternando com a maisena. Vou colocando um pouquinho, peneirando. Tem que peneirar aqui, porque senão depois a massa não fica boa. Então eu vou peneirando a maisena e vou colocando as claras em neve até acabar todas as claras e a maisena. E vou misturando. Aqui eu já misturei toda a clara. E agora, quando faltar um pouquinho assim para terminar a maisena, vocês colocam o fermento junto com a maisena. Aí eu vou peneirar aqui e vou misturar. Bom, aqui eu já misturei todos os ingredientes. Depois de pronto, a massa fica assim. Agora eu vou colocar na forma. A forma aqui eu só pincelei com margarina e coloquei a maisena em volta. E não precisa colocar muita maisena não, coloca só um pouquinho. E na hora que vocês estiverem untando a maisena, porque a maisena não é que nem a farinha de trigo, que você coloca a farinha aqui e vai fazendo assim, ela espalha rapidamente. A maisena não, ela demora um pouquinho. Então vocês fazem assim, coloca um pouquinho assim no fundo e vira ela e dá umas batidinhas assim em volta, que daí ela se espalha. Mas não precisa colocar muito, olha só como eu coloquei, bem pouquinho. Porque depois ela desenforma bem fácil. Então agora eu vou colocar na forma. E na hora que estiver colocando na forma, tem que ajudar assim com a colher. Porque não é uma massa assim que ela vai espalhando sozinha. Tem que ter a ajuda da colher. Bom, aqui eu coloquei toda a massa na forma, agora eu vou levar para assar. Bom, aqui o bolo já assou, eu já desenformei e já coloquei no prato onde eu vou servir. Aí depois de pronto, ele fica assim. Aí vocês têm que assar, não pode deixar muito tempo no forno, porque senão ele fica uma massa dura. Tem que deixar ele assim, dessa cor aqui, não pode ficar aquele dourado. Antes de ficar dourado, vocês tiram. É bem rapidinho para assar, ele não demora muito tempo. E aí depois de pronto ele ficou assim. Bom, aqui eu terminei de confeitar. Eu coloquei só chocolate em cima, fiz uns desenhos. E vocês podem fazer como quiser aqui, a cobertura, vocês podem fazer com recheio também. Eu fiz só assim, bem simples. E aí depois de pronto ficou assim. Agora eu vou cortar um pedaço para mostrar para vocês como que fica por dentro. Vou cortar com bastante cuidado aqui para não quebrar ele, pegar ele inteirinho. Como ele fica bem fofinho, então ele pode quebrar na hora que vocês forem cortar para servir. Então sempre é bom esperar esfriar para poder cortar. E aí no meio ele fica assim. Deixa eu pegar aqui para mostrar melhor. Aí por dentro ele fica assim, fica bem fofinho. E esse bolo aqui, vocês podem comer 3 até 4 pedaços, que ele não fica pesado no estômago. Não é que nem bolo feito com farinha de trigo.
ele fica assim, um bolo leve, não fica um bolo pesado. Então ele é muito gostoso para comer de noite, junto com chazinho. Olha como que ele fica a massa. Bem fofinho. E aqui o recheio, vocês podem colocar nozes, fica muito gostoso com nozes. Como o bolo fica um pouquinho assim, fica que nem pandeló, fica um bolo meio seco. Então, se vocês colocarem nozes, amendoim, ele vai dar uma quebrada e não fica tão seco, fica bem gostoso. Aí depois de pronto fica assim. Espero que vocês consigam fazer em casa. Seguindo todos os passos que eu ensinei, o bolo fica assim. Vocês vão conseguir fazer, é bem fácil de fazer. Então, espero que vocês gostem e até mais.